Depois de saber um pouco sobre a segurança que deverá ser aplicada na utilização do trabalho com os tornos CNC, agora a gente precisa saber um pouco mais sobre a usinagem em torno CNC, onde a gente tem que ver principalmente alguns aspectos fundamentais desse torneamento, onde a gente tem que ver os tipos de movimentos dos tornos CNC, a principal característica do torneamento, algumas operações básicas de torneamento e a facilidade da programação dos tornos CNC. E dentre essas características que a gente acabou de citar, a primeira que a gente vai ver são os tipos de movimento dos tornos CNC. No torno CNC, a gente tem basicamente três tipos de movimento, que é o movimento de rotação e os movimentos lineares. Eu tenho aqui na minha tela esse vídeo que vai ilustrar um pouco esses movimentos que eu acabei de citar. Eu vou dar um play aqui e a gente vai conseguir perceber os movimentos lineares que são executados pelo cabeçote da minha máquina, pelo meu castelo do torno CNC, que é onde vai ficar fixada a minha ferramenta. Ou seja, são movimentos que eles fazem no sentido longitudinal da minha peça e no sentido transversal desta minha peça. Tudo isso em referência ao eixo central da minha máquina, que é o eixo central da minha peça, o eixo árvore. Vou dar um play aqui, a gente consegue observar, tá vendo? Que a minha ferramenta, ela executa movimentos lineares que em junção, que feitos simultâneos, que são no movimento transversal e o movimento longitudinal, eles acabam executando raios nessa minha peça. Ou seja, mesmo que eu queira fazer uma usinagem, seja ela de raios, eu sempre vou estar basicamente utilizando os conceitos de movimentação linear, que são os movimentos longitudinal e o movimento transversal. Tudo isso em relação ao eixo árvore da minha máquina, que é o eixo árvore central. O outro tipo de movimento que a gente tem é o movimento giratório, que é o movimento que é executado sempre pela placa da minha máquina, que é aqui onde está executando o movimento de giro do eixo árvore deste meu torno CNC, seja ele executando movimento giratório no sentido horário ou no sentido anti-horário. E tendo em mente essa tecnologia de movimentação do meu torno CNC, que é a união de três tipos básicos de movimentos, seja ele o movimento circular, que é executado pelo meu eixo árvore central, e os movimentos lineares, transversais e longitudinais executados pelo meu castelo, executado pela minha ferramenta, a gente tem como principal característica do torneamento a criação de peças cilíndricas, pois esses três movimentos tratados simultaneamente, que é o movimento giratório do meu eixo árvore e os movimentos lineares da minha ferramenta, a gente sempre terá como resultado final a usinagem e a conclusão de peças cilíndricas, ou seja, peças que elas contêm diâmetros em toda a sua estrutura. E seguindo essas características principais do torneamento, eu consigo listar aqui basicamente alguns tipos de torneamento, que mais para frente eu vou estar explicando, fazendo uma explanação bem básica de cada um desses tipos de usinagem, que é a minha usinagem de faceamento, a minha usinagem, que é a minha operação de torneamento externo, a minha operação de usinagem de torneamento interno, a usinagem de roscas e a criação de furos. Ou seja, esses são alguns tipos básicos de usinagem que eu tenho nos tornos CNC. Operação de corte, que consequentemente consegue fazer um faceamento, operação de rosqueamento e operações de usinagem interno e externo. E por se tratarem de apenas três movimentos básicos que contêm a operação de torneamento, existe uma certa facilidade na programação dos tornos CNC, onde eu apenas vou ter que me atentar na utilização de programação de dois eixos, que é o eixo X, que representa o meu diâmetro, e o eixo Z, que vai sempre representar o comprimento da minha peça, e, consequentemente, os códigos, que são as funções miscelâneas, onde eu vou também representar o sentido de giro dessa minha placa.
Ou seja, na parte de programação dos tornos CNC, existe uma certa facilidade por se tratarem apenas da movimentação de dois eixos da minha máquina, o eixo X e o eixo Z. Consequentemente, o tamanho do meu programa e a complexidade de programação acaba sendo muito menor. E estas são algumas das funções e características principais da utilização e programação dos tornos CNC, ou seja, a usinagem em tornos CNC, onde a gente conseguiu observar os tipos principais de movimentos dos tornos CNC, as principais características desse torno CNC, que a gente tem como base a criação de peças cilíndricas. Temos também alguns tipos básicos de operação de torneamento, que a gente conseguiu citar o faceamento, torneamento interno, externo, a furação e a usinagem de roscas. E também a gente conseguiu observar a principal facilidade da programação de torno CNC, onde passa basicamente por se tratar de uma programação onde a gente tem que se atentar à utilização de apenas dois eixos da nossa máquina, que é o eixo longitudinal e o eixo transversal de programação.